Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos e é uma alegria participarmos desta nova etapa de trabalhos no programa Espiritismo e Vida, que estamos agora, iniciando o estudo sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É uma imensa alegria para nós podermos participar, junto com outros amigos, outros companheiros de doutrina, de trabalho, deste esforço, que é um esforço necessário fazermos todos nós, quando se trata das obras da psicografia de Chico Xavier ou das obras básicas, que é realmente o esforço do estudo sistematizado, constante, regular, capítulo por capítulo, para que nós possamos penetrar o melhor possível o sentido, a compreensão das lições, pois espíritos como Emmanuel escrevem sempre com uma profundidade muito grande. E é como já temos falado em outras ocasiões, quando acho que vocês já ouviram, já ouviram falar daqueles jovens de uma certa região do planeta que trabalham como catadores de pérolas. E eles mergulham sem equipamentos, em certas regiões do oceano, e mergulham a grandes profundidades, desenvolvendo, para isto, obviamente, a capacidade pulmonar, de passar muitos minutos, eh, sem respirar, para poder buscar nas profundezas as pérolas. E nós podemos dizer que o esforço que nos é solicitado diante das obras da codificação e das obras de Chico Xavier é o esforço de estudar, de meditar, que temos que fazer. As obras são de grande clareza, mas lembramos que quando olhamos para um lago muito profundo e as águas, por serem cristalinas, como nós vemos as profundezas com facilidade, tudo está claro, mas não quer dizer que sejamos capazes de ir buscar lá no fundo as pérolas. Então, a obra de Emmanuel é um pouco desta forma, Ela é um trabalho de grande clareza, de grande simplicidade mesmo, mas que esconde, pérolas nas profundezas. E como nós podemos encontrar estas pérolas? Através do estudo, né? Então, louvamos a iniciativa e participamos com muita alegria. Lembrando, inclusive, vamos partilhar aqui com vocês rapidamente, antes de entrarmos propriamente no livro, nós lembramos, que o título do livro, Palavras de Vida Eterna, temos aqui a versão da Bíblia, Almeida Corrigida e Fiel, e no capítulo 6 do Evangelho de João, Evangelista, nós temos a partir do item 65, né? Então, estamos aqui. Temos o seguinte diálogo. E dizia, pois, Jesus: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, afastaram-se, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12:
quereis vós também retirar-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, quando Emmanuel, né, escolhe nomear seu livro Palavras de Vida Eterna, certamente ele faz referência a este capítulo 6, versículo 68 de São João, no qual o extraordinário, o notável apóstolo Simão Pedro vai dizer ao Mestre, né, com grande inspiração: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? E isto é muito significativo, porque o mundo, meus amigos, tem muitas palavras. Nunca se teve tanto, nunca tivemos tanta palavra escrita, falada, propagada através de filmes, vídeos, documentários, livros, documentos, escritos científicos. Nós vemos uma grande quantidade de palavras como e de imagens como jamais tivemos na história da humanidade. No entanto, nós continuamos vazios, nós continuamos perdidos, desorientados. As publicações científicas são em quantidade incalculável. Nós precisaríamos de muitas vidas para ler apenas uma área. E quando dizemos uma área, é realmente uma pequena parte de uma área. Por exemplo, medicina. Se você escolher cardiologia, né, só para ler o que se tem publicado nesta área seria quase impossível, né? Se nós pegarmos, por exemplo, química, bom, qual área da química, né? Química orgânica, inorgânica, química analítica, química de produtos naturais, sínteses, e dentro de cada uma dessas áreas há sub-áreas, né? Então, analítica quantitativa, analítica qualitativa, e dentro de cada uma sub-áreas. Então, nós vemos que é muito vasto, né? Mas a questão é, em meio a todas estas palavras, quem tem para nós palavras de vida eterna? Aquela que nos leva ao reconforto espiritual, aquela que nos leva à compreensão da vida, aquela que nos leva à compreensão de nós mesmos. Em meio a todas estas publicações, textos, livros, filósofos, especialistas, doutores, eminentes e menos eminentes, onde estão aqueles que têm palavras de vida eterna? Então o apóstolo foi muito feliz, pois ele criou uma distinção que deve nos servir até hoje. Quando tivermos dúvida do porquê procurarmos a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo, bom, a resposta foi dada por Simão Pedro, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. E palavras de vida eterna são, né, o que nós encontramos em todo o Evangelho e o que nós encontramos nas obras de Kardec, pois tanto a obra de Kardec quanto a obra literária de Chico Xavier nos remetem constantemente ao Evangelho, lembrando os princípios fundamentais, as chaves, né, conceituais que nos permitem compreender a palavra do Cristo, que deve ser estudada segundo o ângulo de vista, né, ou segundo a lente espírita, pois senão ela fica muito difícil de ser compreendida.
Então, esta palavra que alimenta nossas almas, que alimenta nossas vidas, né, que nos dá a esperança, que renova nossos corações, é esta palavra de vida eterna, né, que o Senhor nos dá, né, de maneira tão bela e tão abundante. Então, nós, por isto mesmo, ficamos muito felizes com o estudo deste livro, que é uma das obras notáveis, né, de Emmanuel, que mostram o tempo que este espírito dedicou, né, ao estudo sistematizado da palavra do Cristo, a refletir, a pesar, a medir, a vivenciar cada uma destas afirmações, né, que estão no Novo Testamento. Então, hoje nós faremos o estudo do capítulo 3 da terceira lição do livro, e ela intitula-se Evitando a Tentação. Temos então o comentário, né, do Evangelho de São Marcos, capítulo 14, 38. Vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Então, Jesus fala isso aos discípulos, né? E Emmanuel comenta numa lição muito curta, como sempre, é característica deste espírito, né? Raramente escreve reflexões muito longas, são sempre páginas breves e por isto mesmo devem ser estudadas, porque espíritos prolixos quase sempre não têm muito a dizer, por isso precisam, né, escrever longas e longas páginas, das quais muitas vezes vamos espremer muito pouco. Emmanuel é o contrário, né? É o fruto suculento, pequeno, mas que pode nos dar uma quantidade de suco muito grande. Então, Emmanuel comenta essa lição dizendo: vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que na inércia cai na cegueira. Vibra com a vida que estoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Bom, nós temos então, meus amigos, uma lição, não é, né, uma lição de grande porte em termos de quantidade de texto, mas é extremamente rica e exige por isso mesmo o estudo atento. Comecemos por analisar, né, aquilo que Emmanuel deixa implícito. Ele começa definindo, né, porque ele está estudando o versículo, né, orai e vigiai. Mas ele, para não cair, diz em tentação. Ele define vigiar, ele define orar e ele deixa subentendido a tentação. Então vamos começar definindo tentação, tentando compreender a tentação. E é aí que a doutrina espírita pode nos auxiliar de uma maneira bastante interessante.
Nós somos seres vibráteis, nós somos seres que vibramos, nós somos seres que temos, né, um corpo físico composto de átomos, moléculas, estruturas complexas. A cada segundo em nosso corpo processam-se milhares de reações químicas e todas elas são baseadas no eletromagnetismo, né? Nas diferenças de potencial, de potenciais, nas diferenças eletromagnéticas, da afinidade química, na eletronegatividade, eletroafinidade, eletropositividade, como queiramos. E tudo isto é movimento, né? Tudo isto é vibração. Mas não bastasse sermos um corpo físico com toda essa quantidade, né, de trilhões de moléculas, de átomos, nós somos um ser também perispiritual. Então, André Luiz define, né, a nossa estrutura, né, nós somos seres eletromentomagnéticos, né? Então, somos uma mente que vibra, né, segundo os princípios do eletromagnetismo, não somente este que conhecemos, porque André Luiz também vai nos dizer que para entender o perispírito temos que entender que ele está para além e para aquém da série estequioquímica, né? É a série dos elementos do nosso quadro periódico, né? Do nosso, da nossa tábua periódica. Temos elementos que nós ainda não conhecemos, leis que ainda não compreendemos e que talvez nem sequer imaginemos. Então, nossa mente vibra e nós vibramos com a totalidade do que pensamos, sentimos, né? E emitimos e recebemos como emoção. Então, nós funcionamos no universo como seres que somos emissores de ondas que têm a sua própria marca digital, a sua própria frequência, né? E isto faz com que nós entremos em afinidade, em ressonância com as ondas que nos são similares. E num certo momento, quando nós começamos a pensar, a sentir, a agir e reagir diante do universo, né, nós não estamos sós. Emmanuel nos diz, né, que nós vibramos com milhões de outras criaturas. Daí a importância de procurarmos qual a nossa faixa de vibração. Quando nós fazemos isto, né, nós estamos vibrando o quê? Bom, estamos vibrando aquilo que somos. Estamos vibrando também aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que ansiamos. E neste momento nós vamos ver, né, em André Luiz, em um de seus livros, ele dizendo, né, um mentor explicando a ele, né, estes processos, se não me falha a memória, no livro Missionários da Luz, em que ele vai dizer a tentação nada mais é do que a energia que nós emitimos e que volta para nós, né? Tudo, simplesmente isso. E muitas vezes nós passamos anos alimentando o desejo, né, de algo. Vamos supor uma pessoa que é muito, tem a sua vida muito fundamentada na busca do dinheiro. Passa o tempo pensando, desejando, querendo dinheiro. E aí esta pessoa, num certo momento, né, está lá
num escritório, numa reunião, e alguém deixa uma mala com dinheiro, né? Esquece ali. E a pessoa diz, depois de ser pega, né? Ah, foi irresistível. Eu não pude evitar, né? E nós muitas vezes não analisamos isto, como se realmente houvesse, né? Tentação irresistível. Na verdade, a tentação é a energia. A pessoa colocou tanto tempo, energia naquilo, tanto tempo ela alimentou aquele monstro, que ele foi ficando cada vez mais forte, né? Então nós emitimos o tempo todo para a vida, eu quero isto, eu quero isto, eu quero isto, né? E aí a circunstância se apresenta e nós não conseguimos resistir, mas não conseguimos resistir porque nós colocamos, né, tanta força naquilo que nós não temos naquele momento, senão, né, que ceder, porque é a nossa própria força que volta a nós. Então, isto explicado, nós vamos entender que não há tentação vinda de fora. De fora vêm as circunstâncias, de fora vêm as ocasiões, mas um prato de pérolas e um prato de comida para uma pessoa, para um animal, para um porco, ele vai pegar o prato de comida, ele não tem interesse nenhum no prato de pérolas, né? Então, mais um ser humano ali do lado, né, que tem um mínimo de inteligência, ele vai dizer: não, 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 comida eu posso comprar depois, mas pérolas eu preciso pegar essas que estão aí, né? Então, é a mesma circunstância externa, mas depende de quem está olhando, né? Um índio, né, que viveu na selva, que não tem conhecimento de nada disso, se você coloca diamantes na sua frente, ou coloca, né, um instrumento que pode lhe ser útil na vida diária na floresta, ele vai preferir o instrumento, né? Então, cada um de nós vai procurar aquilo que já está em si, nos seus interesses, na sua perspectiva. Então, é preciso entender, né, que a tentação é um processo profundamente ligado à nossa estrutura energética, né? Não há tentação vindo de fora, né? De fora nos virão as ocasiões, as circunstâncias, que muitas vezes se apresentarão a nós porque nós buscamos aquilo. Então, aí vem o ditado popular, né, que a ocasião faz o ladrão, né? Então, não é que a ocasião faz o ladrão, a ocasião permite que o ladrão manifeste aquilo que ele é, né? E muitas vezes ele faz a ocasião porque energeticamente ele vai procurando os meios de manifestar e de buscar aquilo que ele quer. Então, olhemos bem como essa visão das coisas redimensiona nossa responsabilidade diante da vida. Nós deixamos de ser vítimas inermes, irresponsáveis diante das situações, para entendermos que somos sim responsáveis de nós mesmos. Por isto, Cristo vai nos dizer de modo sintético, né, orai e vigiai em todo o tempo, para não entrardes em tentação. E notemos que ele diz não entrardes em tentação, né? Porque nós temos, né, este mecanismo, suponhamos que nós tenhamos emitido, né, esse irmão que está centrado no dinheiro, ou no sexo, né, ou no poder, ou na vaidade, pouco importa. Ele emitiu esta energia durante muito tempo. E é por isto que nós podemos conhecer a doutrina espírita, nos encantamos, conhecemos o Cristo, começamos a mudar, mas as ocasiões de tentação
podem se apresentar a qualquer momento, porque aquilo que foi emitido talvez ainda não tenha voltado, né? Nós enviamos aquela energia durante muito tempo na vida. E aí temos que lidar, né, com o fato de que frequentemente nós nos sentimos tentados novamente por aquilo, né, que nós vemos dinheiro, ou vemos a possibilidade do prazer, ou a possibilidade, né, da beleza, ou do poder, seja lá o que for, né, da bebida, das drogas, as inúmeras tentações deste mundo. E nós nos sentimos novamente tocados, né, como se aquilo nos emitisse uma energia, nos atraindo. Mas, na verdade, é a energia reflexo, né? É aquela que nós emitimos, que está vindo para nós. Então, é muito importante a compreensão do fenômeno para que nós entendamos por que Emmanuel nos recomenda o que recomenda, né? Então, neste momento, nós podemos recolocar o texto e aí nós entenderemos mais claramente por que que o benfeitor vai nos dar, né, três eixos de ação. Ele vai nos dizer que, basicamente, né, tanto vigiar quanto orar são mecanismos ativos. E ele vai acrescentar, né, o trabalho, porque todos esses mecanismos são modos de mudar a nossa frequência, mudar a nossa vibração, né? Então, vigiar não é ficar acantonado, né? Numa torre, se afastar de tudo, do mundo, para evitar as tentações, né? Não é isso. Não é apenas guardar ou guardar-se. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar afirma igualmente trabalhar e defender-se, né? Então, a Emmanuel nos chama para aspectos ativos deste trabalho, né? Orar não exprime somente adorar e aquietar-se, né? É realmente comungar com o poder divino, é crescimento incessante para a luz, nos diz ele, é serviço infatigável no bem. Por que estas coisas? Por que Emmanuel nos recomenda estas coisas? Porque nós já nos convertemos, nós já somos espíritas, nós nos sentimos atraídos pela luz do Cristo, mas nós temos que lidar, né, com o fato de que pode acontecer a qualquer momento isso que diz, né, o mestre aqui. Nós podemos entrar em tentação. E por que podemos entrar em tentação? Porque a energia que emitimos a qualquer momento pode estar de volta, né? Podemos ter passado décadas emitindo aquela energia e ela não vai se resolver do dia para a noite. Então, a correção do nosso eu, né, a melhoria de nós mesmos é um processo de trabalho que exige uma mudança da nossa vibração. Eu preciso aprender a vibrar numa nova dimensão e frequência de ondas e de energia. E por que esta energia, né? Por que Emmanuel nos diz para, primeiramente o Senhor, né, nos diz para vigiar e orar, e Emmanuel amplia isso dizendo, façamos isto também de modo ativo, né? Então, trabalhar, defender-se, crescimento incessante para a luz, serviço infatigável no bem, porque ele nos recomenda, né, ampliando a mensagem do Senhor, tudo isto. Porque estas energias que vêm da oração, né, da vigilância que se faz através do estudo, né, ele vai dizer aqui, né, trabalhar e defender-se, crescer, né? Sim, a oração é adorar e aquietar-se, mas ela é também crescimento incessante para a luz, comunhão com o poder divino. Porque a comunhão com o poder divino pode nos evitar a tentação?
Porque no momento que para comungar é preciso estar na frequência, né? É preciso ter harmonia com a energia divina. Como é que eu entro em harmonia com a energia divina? Através da elevação da minha frequência. E por que tudo isso resolve a tentação? Porque a energia superior se impõe à energia inferior, né? Uma alta frequência faz vibrar um corpo e um sistema muito mais eficazmente do que uma baixa frequência. Então, nossos erros, nossas tentações, nossas misérias, nossas emoções negativas são estruturas, né, de baixa vibração. E quando nós oramos, e quando nós meditamos, e quando nós trabalhamos, e quando nós nos entregamos ao amor e à caridade, nós passamos a vibrar em comunhão com a energia divina, que é uma energia de altíssima frequência, como nos diz Padre Eustáquio, né, numa belíssima mensagem que escreve através de Chico no Palavras de Vida Eterna, no Falando a Terra, não, perdão, Vozes do Grande Além. Um dos dois de Psicofonia do Chico, se não me engano, Vozes do Grande Além. Então, ele diz, né, que o pensamento de Deus permeia o universo. Por isso que orar é entrar em comunhão com este pensamento. Quanto mais eficaz a nossa oração, maior a nossa vibração, mais nós nos aproximamos dessa vibração superior, mais força nós ganhamos contra as tentações, contra o mal, né? Mais força nós ganhamos para o trabalho do amor e do bem que nos cabe fazer nesse mundo, né? Então, a doutrina espírita é muito bela porque ela nos mostra como funcionam as coisas. Lógico que uma pessoa que tiver fé, embora não necessariamente compreensão, né, do orar e vigiar em todo o tempo para não entrardes em tentação, e o praticar de coração sincero obterá os mesmos efeitos, né? Mas nós espíritas somos discípulos da fé raciocinada e nós gostamos muito de entender os porquês, né? Porque isto nos facilita a compreensão e a vivência da fé. É muito bonito quando nós entendemos por quê. E quando entendemos estas coisas que explicamos, que a doutrina nos mostra, fica muito fácil, porque nós dizemos orar não é uma atividade vazia. Por que Jesus recomendou a oração, né? Por que Jesus recomendou a vigilância? Porque são atividades essencialmente ativas e que aumentam a nossa vibração. E Emmanuel vai nos mostrar, comentando esse texto, essa fala do Senhor, que isso tem, né, na verdade, a importância de ser também atividades, né, coisas que se mostram pela ação, né? Então, ele vai dar exemplos de coisas que ficam paradas, né, e acabam adoecendo, né? A água estagnada cria larvas e insetos patogênicos, né, de insetos patogênicos. Então, não creia que você está na atitude de vigilância e oração se você está fugindo das lutas que a Terra te coloca, né? Então, tenhamos bom senso aqui, né? Não quer dizer que nós devamos procurar estas lutas. Então, seria contrassenso um espírita que diz: não, eu não devo fugir do mundo, por isso mesmo eu vou no carnaval. Não é isso, né? Porque aí é brincar com fogo. Você não precisa se expor, né, ao perigo e à tentação e às situações porque o mundo as tem, né, e muito. Mas também não quer dizer que devamos fugir do mundo. O próprio Senhor nos disse que nós deveríamos viver, né, no mundo, sem sermos do mundo. E é este o grande desafio. Porque nós devemos viver no mundo como corpos, como cidadãos,
como seres que fazemos parte de uma cultura, de uma nação, de um contexto de vida, mas nossa alma não pode pertencer a nada disso, porque ela não pertence a isso. Originariamente, ela não veio disto e não vai para isto, né? Ela veio de Deus e continuará o percurso de evolução até iluminar-se completamente, né, junto a Deus. Então, nós vemos que Emmanuel é muito claro, né? Ele diz: haja, né? Parta para a ação. A vigilância deve manifestar-se pelo estudo, pelo crescimento, né? Pelo conhecimento de si mesmo. E aí nós vamos aprendendo, né? Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar aflitos pelas coisas que sentimos, pelas tentações que nos visitam, porque faz parte do processo, né? Não precisamos ter vergonha de pensamentos que nos visitam, o que nós não, né, podemos fazer, no entanto, é acolhê-los e cultivá-los como emoções, né, que nós sentimos. Você pode sentir desgosto, raiva, ciúmes, inveja, né? Isso tudo faz parte do nosso aprendizado e crescimento, porque somos, infelizmente, criaturas ainda muito imperfeitas. Mas os antigos padres da igreja diziam, né? Você não pode parar o moinho dos teus pensamentos. Eles comparavam a roda, né? Aquela roda d'água. Você não pode impedir, né, que ela gire, que os pensamentos cheguem na tua cabeça o tempo todo. Mas você pode escolher que grãos você vai, né, moer no teu pilão. Então eles tinham aquelas máquinas, porque aquilo depois ficava, né, batendo os grãos de modo automático, né, nos pilões, era usada a energia mecânica da água. Então, que grãos nós vamos moer na nossa vida, né? Os grãos do trabalho, do crescimento ou das nossas misérias e inferioridades. Então, nós notamos que pensamentos, emoções, nós estamos o tempo todo sendo visitados por eles, porque não pensamos sós, não sentimos sós. Nós estamos conectados a todo o universo mental e emocional com o qual nós temos mais ou menos afinidade. Nós podemos falar, poxa, já eu estou trabalhando tão firme, eu estou melhorando tanto o meu nível de pensamento, estou estudando. Sim, mas até ontem você estava cultivando pensamentos inferiores. E eles ainda têm, né, alguma ressonância em nós. Então, eles nos buscam, porque ainda há em nós, né, uma certa ressonância com isso, embora já não cultivemos. Então, à medida que nós diminuímos, né, pelo estudo, pelo trabalho, pela caridade, por essas recomendações que Emmanuel nos dá, né, é, ele vai nos fazer, né, cada vez mais vibrarmos numa nova energia, numa nova frequência, e cada vez vai ter menos impacto sobre nós aquelas velhas frequências, né, do nosso passado. Mas isto demora, né? Isto leva tempo. Paulo de Tarso vai expressar isso dizendo: poxa, o bem que eu quero, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Expressando, né, a luta entre aquilo que ele chamou de o homem velho e o homem novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, mas toda nova criatura precisa lutar, né, para vencer a velha criatura que existe em cada um de nós. Então, velhos hábitos mentais, velhas emoções, né? Uma pessoa colérica não deixa de ser colérica do dia para a noite. Então, a cólera pode visitá-la ainda durante muito tempo, né? Mas o que que nós fazemos? Nós recebemos aquela
emoção, aquele pensamento, nós ficamos tranquilos, nos voltamos para a prece, para o trabalho, né? E é por isso que Emmanuel combina estas estruturas, né? Quando você está muito aflito com uma tentação, ocupe-se. Vá fazer algo, né? Faça uma faxina na casa, vá colaborar num asilo, vá cuidar, né, de idosos que estão precisando de um banho, receber o alimento, né, pelas mãos de alguém, vá colaborar num serviço da casa espírita, vá fazer a sopa, enfim, porque no momento em que nós pegamos aquela energia e a aplicamos em outra coisa, nós começamos a canalizar aquelas energias para atividades mais nobres, né, que estão nos nossos centros de energia superiores, nos chakras, né, nos centros de força superiores. Por exemplo, uma pessoa que participa da casa espírita, que vai evangelizar as crianças, que vai evangelizar os jovens, que vai participar dos estudos, que vai fazer palestra, dar passes, fazer o trabalho da caridade. Ela está ativando todos os centros nervosos, psíquicos, né, que são superiores, né? E a energia desses centros é muito mais intensa quando demora mais para fazê-los vibrar, mas quando eles vibram, eles influenciam todo o sistema. Então eles acabam controlando as energias, né, das regiões mais baixas do nosso corpo espiritual, aquelas ligadas à alimentação e à sexualidade. Quando nós vitalizamos aquelas da alimentação e da sexualidade e damos a ela a máxima importância, ou a das emoções negativas, né? Na região do baço, do coração, nós contaminamos o que está acima, trazendo o que está acima para baixo, né? E aí nós vemos, então, muitas vezes, né, a desorientação, né, a perda de sentido, a perda de capacidade de discernimento, porque nós passamos a viver dando o império da nossa vida aos centros de força mais básicos, né? Mais primitivos, mais ligados à nossa sobrevivência. Somos um mecanismo complexo, meus amigos, né? Vejamos muito bem isso. A questão da tentação, e a importância da oração, da vigilância e do trabalho, né? Comungar com Deus. Orar não é repetir palavras, orar é comungar com Deus, como o Padre Eustáquio disse nessa mensagem que citamos, é nós vibrarmos na frequência divina de alta energia e de alta frequência, né? As ondas de alta frequência são aquelas que têm grande poder energético. Então, são aquelas que curam, são aquelas que dão força, são aquelas que nos alimentam profundamente. E isso tudo, né, vai desenvolvendo em nós os centros superiores, fazendo com que tenhamos mais bondade, mais amor, que nossa fala, né, transmita paz, serenidade aos nossos irmãos de caminhada. Enfim, perdão, nós temos então este caminho, né, de aprendizado, que é muito belo, né, na doutrina espírita, pois nós compreendemos as coisas, né? É esta a beleza da doutrina, ela nos permite compreender. Então, orar. E aí nós percebemos, né, que quando falamos orar, para outras pessoas, de outras orientações, né? A pessoa vai dizer, o mesmo que rezar, né? Repetir frases. Não, para nós espíritas, isto ganhou agora uma dimensão muito diferente. Vigiar.
Ou seja, conhecer todos esses aspectos, né, energéticos da nossa vida, estudar, estar atento às nossas emoções, sentimentos, prestar atenção àquilo que chega, né, tanto no pensamento quanto nas emoções, pois aí nós entendemos que podem ser aquelas mesmas energias que nós disparamos no processo da vida e que estão hoje cobrando de nós, né? Você me deu força, você me criou, eu estou aqui, né? Estou trazendo aquilo que você queria. E aí temos que ter força, né? Para não cultivar mais aquilo. É como um animal, né? Que você vai tirando a alimentação dele, né? É um monstro que nós vamos tirando a alimentação dele. Vai haver momentos, haverá certamente momentos em que ele vai reagir furioso. Então, são aqueles momentos em que nós realmente nos sentimos fragilizados, como se a tentação fosse vencer, e nós aí precisamos realmente de confiança no Senhor, entrega na oração e trabalho, né? Por isso que o trabalho é uma proteção para nós. Quando estamos com a mente ocupada, quando temos projetos de vida, de estudo, de colaboração, de participação no bem, nós estamos imunizados contra, né, o cair em tentação. Então, meus irmãos, que nós possamos, né, aproveitar este conhecimento, que possamos enviá-lo a pessoas que sabemos precisarem. Porque nós, muitas vezes, isso é um lado muito bonito na doutrina espírita, nós muitas vezes nos sentimos como joguetes, né, dessas forças, como se não tivéssemos participação na coisa toda. E o que a doutrina espírita nos mostra é que nós temos sim participação total, né? Não temos o controle, mas nós podemos decidir com quem vamos viver, com quem vamos vibrar. Por exemplo, nós nunca pensamos sós, mas eu posso escolher com quem eu vou pensar. Nós nunca sentimos sós, mas eu posso escolher com quem eu vou sentir. Que qualidade de sentimentos e emoções eu vou guardar. Nós não pensamos sós, mas eu posso não só escolher com quem vou pensar, mas que tipo de pensamento, né? Ou um está, obviamente, conectado ao outro. Quando eu escolho um tipo de pensamento, obviamente, estou escolhendo um tipo de pessoa. Então, notemos, já pararam para pensar que quando nós começamos a nos interessar por algo, aquilo começa a aparecer por tudo? Né? Você de repente quer ter um gatinho, né? E tudo começa a aparecer gatinho por tudo na tua vida. Não é que não estivesse lá, agora você está prestando atenção naquilo, né? Quanta coisa está em volta de nós que nós não estamos prestando atenção. A tentação é isso, né? Você presta atenção naquilo muito tempo e aquilo fica repetindo, né? Aliás, hoje os algoritmos das redes sociais são um pouco isso, né? Desde que você clique lá num botãozinho para ver um vídeo qualquer, imediatamente começam a aparecer outros, porque o algoritmo entende que você gosta daquilo. É assim que funciona, né, as nossas energias. É a mesma coisa. Agora, se você começa a clicar em coisas positivas, nobres, elevadas, elas começam a aparecer também, né? Isso é o que acontece conosco, meus irmãos, todo dia, muito antes de termos, né, redes sociais, internet e tudo mais, né? As redes sociais e internet são um exemplo perfeito disso que nós falamos, né? Nos dão aquilo que nós buscamos, né? E a vida é a mesma coisa. Então, busquemos o bem, busquemos, né, a oração, a comunhão com o alto, com a espiritualidade, e nós aí encontraremos, né, as energias necessárias no amor de Deus, né, na presença dos bons espíritos, para resistirmos às tentações. Então, meus amigos, nós finalizamos por aqui, agradecemos a atenção, aqueles que nos acompanharam, espero que tenha sido de bom proveito para todos.
convidamos a todos que estejam conosco, né? Com um novo amigo ou amiga que estará aqui conosco na semana que vem para o capítulo 4. Muito obrigado, que o Senhor abençoe e ampare a todos. Muita paz, muita luz.